Olá pessoal, muito boa tarde para todos. Tivemos um pequeno problema técnico aqui, mas foi resolvido rapidinho, tá certo? É coisa que tem que acontecer, quando é ao vivo tem que acontecer, tá certo? Então vamos dando boas-vindas a todos, vamos dando um oi muito carinhoso para todos. Hoje nós temos um convidado muito especial, tá? Dr. Francisco Miguel, presidente das Escolas de Postura do Brasil, uma rede internacional em vários países, tá joia? E ele é uma pessoa assim muito especial. É uma pessoa com uma formação espetacular. Ele, além de ser fisioterapeuta, ele também é educador físico, ele é criador do método RDM. Então é uma pessoa muito bacana e vem falar com a gente hoje sobre a nossa coluna, né? Como está a nossa coluna nesse tempo de quarentena, como é que a gente está cuidando dela, como é que a gente está tratando ela, se a gente está sendo carinhoso, se a gente está sendo malvado, tá certo? Então é essa pessoa muito bacana que vem trazendo para a gente aqui muito conhecimento. Doutora Gerlane, dê seu oi, dê seu boa tarde para o pessoal. Olá, boa tarde pessoal, é um prazer estar com vocês novamente, certo? Um prazer enorme estar compartilhando junto com o Dr. Francisco Miguel, que se disponibilizou nessa tarde, está conosco aqui, falando um pouco da nossa coluna, da saúde da coluna, né? Da coluna vertebral. Então, assim, como ele já falou, é o presidente da Escola de Postura do Brasil. Então, assim, todo o nosso método de trabalho, reprogramação da dinâmica muscular, foi o criador do método, foi o Dr. Francisco Miguel, e isso já existe há mais de 20 anos, né? Então, assim, é uma pessoa que já foi homenageada na Universidade da Itália, né? Então, por isso que temos Escola de Postura na Itália, mas eu vou deixar isso para ele falar, tá bom? Vamos chamá-lo agora. Olá, doutor Miguel. Oi, tudo bem? Como vai? Agora a gente tem que ajeitar o posicionamento da câmera, que você está na horizontal. Calma aí, deixa eu acertar aqui. Tem que ficar na vertical. É isso, gente. Live ao vivo, tá? Tem dessas coisas. Mas vai ser proveitosa. Vão logo fazendo suas perguntas aí. Vamos aproveitar ao máximo o doutor Francisco Miguel, né? Porque ele tem uma vasta gama de conhecimento. Então, ele pode muito bem auxiliar a gente. Então, não fica assim retraído. Passa a tua pergunta para ele, né? Então, assim, o que você tiver interesse de saber, né? O método reprogramação da dinâmica muscular, ele vai, assim, reprogramar, né? Porque, muitas vezes, o cérebro já adota aquele padrão postural inadequado. Então, a gente desprograma e programa de novo. Então, peraí só um pouquinho, convidá-lo novamente, certo? Ótimo, muita gente chegando, tem um coraçãozinho aí. E aí, doutor? Nosso convidado. Muito bem. Vou pedir o socorro aqui do doutor Bruno para acionar o doutor Miguel. Então, assim, a escola de postura, vou falar só um pouquinho da escola de postura enquanto ele chega, né, para não ficar monótono, vocês olhando para mim sem fazer nada. Então, assim, a escola de postura do Brasil, né, como disse, já existe no Brasil há mais de 20 anos, um método desenvolvido, reeducação da dinâmica muscular, né, a origem principal é no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro já tem, se não me engano, são 4 ou 5 escolas, mas temos escolas em São Paulo, em Manaus, São Luís de Maranhão, um alô para as outras escolas de postura, né. Então, assim, em vários estados do nosso Brasil afora, a gente tem a mesma metodologia de trabalho, tá entendendo? Então, assim, a gente parte tanto da saúde da coluna, mas como os demais, tanto é que o método é reprogramação da dinâmica dos movimentos dos músculos do nosso corpo. Então, assim, tudo é muito voltado para isso, entendeu? E nessa metodologia foi entrando em outros países, como temos a Escola de Postura em Portugal, temos a Escola de Postura Lapinense, eu acho, na Itália, no seu lugar, entendeu? Temos contato no México, em Cuba, né? Por isso que essa transmissão está sendo também para lá, né? Para o pessoal da Escola de Postura desses países. Doutora, aproveita um pouquinho e vamos falar sobre
a escola de postura aqui em Natal. O que foi que motivou a senhora a trazer a escola de postura aqui em Natal? Quais são os resultados que a senhora vê nos seus pacientes? Fala um pouquinho do método RDM também. Não, exatamente. Em virtude dessa linha de trabalho, certo? Muito interessante, desenvolvida pelo Dr. Miguel, tivemos interesse já há mais de 8 anos, 10 anos na realidade. A gente trouxe a escola de postura para cá com um método, entendeu? E os resultados são excelentes, porque muitos promissores, que esse método ele ajuda em todas as idades, tanto para criança, como adolescente, como para adulto. Olá, doutor Miguel, ainda bem, graças a Deus, chegou. Seja bem-vindo. Certo? Eu estava falando aqui que o doutor Bruno me fez uma pergunta, o que é que tinha motivado eu trazer a escola de postura para Natal. Aí eu estava dizendo que justamente pelo o método desenvolvido pelo senhor, né, que o senhor é o nosso mestre nisso. Então, fizemos a formação do curso. A minha equipe fez a formação do curso, foram para o Rio de Janeiro fazer essa formação. Você também veio para cá fazer treinamento com a gente. Os nossos resultados são muito promissores, né, muito bons. Tanto esse método tem resultado tanto para crianças, né, em fase de crescimento, adolescentes, adultos, como o próprio idoso, né? Tanto é que um trabalho desenvolvido aqui pela Escola de Postura, que foi apresentado no Congresso Brasileiro de Coluna, ficamos em 3º lugar, foi apresentado pela doutora Raíssa, né, com os pacientes dela assistindo. Então, assim, melhora tanto para a parte de dores, como parte de má postura, como parte de pós-cirúrgico, né? Como parte de organização, de tirar vícios posturais. Então, assim, o método é muito abrangente, né? Vai além de uma coisa localizada na coluna, é no corpo como um todo. Mas eu deixo, agora que o senhor chegou, eu vou passar a palavra, tá entendendo, para o senhor falar um pouquinho aí como será o nosso bate-papo. Agradeço o convite. É a primeira live que eu faço, né? Convite de vocês, é um prazer. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Nesse grande momento que todos nós estamos vivendo aqui, né, no nosso país e no mundo inteiro, vivendo a quarentena, e fomos obrigados devido a esse vírus que está assolando todos nós, nos preocupando, né, e mudando a nossa vida. Então, a quarentena ela veio de uma forma repentina e acabou de nos levar a hábitos e situações que não estávamos preparados. Então, hoje, junto com a Gerlane, da equipe de Natal, que tem feito um trabalho fantástico, vamos focar alguns assuntos de interesse para todos vocês, para que a gente possa tirar dúvidas e ajudar vocês que estão em casa agora e muitas das vezes fazendo um monte de exercícios. E será que tudo vai adiantar? Né, Lohane? Né, Gerlane? Está me ouvindo? Tô sim. Pois não. Então, todos esses movimentos, o que é melhor para a sua postura, o que é melhor para a sua coluna, o que nós podemos fazer dentro do nosso habitat natural, que é a nossa casa, nesse momento, desse já 15 dias, alguns locais 30 dias, o que podemos fazer? Como podemos ajudar o nosso corpo? Porque, claro, a quarentena é uma situação, mas outras coisas vão acontecer ao longo da nossa vida, ok? Então, quais são as principais dúvidas, Luane, que você teria hoje, que nós fizemos uma seleção breve que podemos ajudar? Vou passar para o doutor Bruno, que ele já vai começar aqui, que ele já tem algumas perguntas. Certo? Pergunta aí, doutor Bruno. Olá, doutor Miguel, tudo bem com o senhor? Muito prazer, mais uma vez, estar conversando com o senhor. Bruno. Dessa vez a gente já fez essa pré-eleção de algumas dúvidas, algumas coisas, e eu queria que o senhor falasse um pouco de como o nosso corpo reage com esse tempo prolongado sem atividade física. Quais são os malefícios, né? O que é que o corpo em si, né? Eu brincava aqui na abertura, né? Será que a gente está tratando nossa coluna com carinho ou será que a gente está sendo malvado com ela? Né? Então, como é que essa falta de exercício, o que é que está causando com o nosso corpo, doutor? Fala um pouquinho. Sim. Bem, a coluna é um universo fantástico, né? Então, nós temos que entender que isso faz com que a gente perceba que quando o tempo para dentro da nossa casa, o nosso corpo não parou. Nós não estamos parados em momento algum. Só que a falta de movimento, essa hipomobilidade que nós chamamos, vão trazendo situações que ao longo do tempo
vão ocorrer situações que vão causar redução de movimentos, dores generalizadas. Isso se deve ao quê? Ao uso do nosso corpo e de forma repetitiva na nossa própria casa. Então, vale aqui ressaltar que nós temos que nos preparar. Nossa casa agora é uma trincheira, não é? Nós estamos numa guerra e nós temos que preparar esse local. E algumas pessoas não se prepararam para isso. Vieram ao longo dessa quarentena achando que ia passar, que ia diminuir, e não diminuiu. Então, a casa está preparada? Você está preparado? Cada um dentro do seu lar, o que nós podemos fazer para reorganizar até a ergonomia da nossa casa, onde nós vamos ficar mais? O corpo precisa disso. A repetição, e como até o Bruno falou, o carinho exagerado nos causa acomodação. E essa acomodação é o pior que pode acontecer com o nosso corpo agora. Entenderam? Então, a dica que eu dou é que a gente possa agora entender melhor o movimento do nosso corpo, para que dessa forma todos nós tenhamos uma nova interpretação de como usar o seu corpo. Então, junto com a doutora Verlane... Exatamente, eu concordo com o doutor Miguel, né? Concordo plenamente com o doutor Miguel. E assim, lembrando que o nosso corpo, né, ele precisa estar saudável. E a coluna, principalmente. Né? Então, assim, pra gente, quando a gente sair dessa quarentena, né, ou mesmo durante essa quarentena, a gente poder passar da melhor maneira possível, digamos assim, certo? Porque, assim, a pandemia está existindo, mas as nossas dores, as nossas afecções, os nossos problemas musculoesqueléticos existem, entendeu? Ou serão criados agora na quarentena. Então, como a gente vai fazer isso, né? É aí que eu estou junto com o doutor Miguel para responder as perguntas de vocês. Tem alguma outra então, Gerlane, concordo plenamente. O corpo é um grande conjunto, a capacidade cardiovascular e todo o nosso sistema respiratório tem que ser estimulado. No início pareceu uma pausa, mas não é uma pausa. Isso está acumulando. Tudo que nós estamos fazendo agora, ao longo da nossa vida, vai ter repercussões e a coluna ela sofre com isso. Então, o mais importante agora é nós olharmos na nossa casa com um novo olhar, né? Então, vamos ver os locais onde você não tem mexido há muito tempo. Vamos remexer naquele local que você tem tempo agora para isso. Então, vamos arrumar melhor o seu sofá, colocar apoio, evitar aqueles locais que tem um sofá muito fundo para que você possa ficar ali várias horas. Vamos colocar tempo em determinadas tarefas que você vai fazer. Porque, além de pessoas que fazem já atividade física, né, e já tem essa forma regular de fazer os seus atendimentos, tem outras pessoas que não fazem. E apresentam, às vezes, dores recorrentes que estavam sendo feitas por colegas, né, sendo tratados por colegas na fisioterapia, e que hoje, em determinadas situações, o teleatendimento não consegue resolver. Então, é necessário que você perceba que, às vezes, a doença está na sua própria casa. Isso é importante que a gente possa entender agora. É verdade. Vou passar para o doutor Bruno. Doutor Miguel, o senhor, como sempre, dando um show aqui pra gente. Aí eu quero ver se o pessoal está gostando. Se eu tiver muito coraçãozinho aí, muita curtidazinha, que eu estou vendo, quase não tem coração. O pessoal parece que não está gostando. Curta aí, pessoal. Compartilhem, tá certo? Aproveitem, toca no aviãozinho, vai voar para todos os seus conhecidos, bota para a lista. Eu tenho certeza que você conhece alguém que tem alguma dorzinha na coluna, que tem reclamado de alguma coisa. Então, toca aí nesse coraçãozinho, toca no avião, manda pro pessoal. Aí, muito bem, os aviãozinhos chegando, show de bola. Doutor, infelizmente, né, para ir para o Sudeste, Rio, São Paulo, vocês já estão há um tempo maior com essa quarentena, com esse isolamento social. Mas a gente aqui, a gente está há pouco tempo. Né? Eu queria que o senhor falasse assim, quais são os primeiros sintomas que a gente vem sentindo com essa inatividade, né? E a longo prazo, o que é que a gente pode esperar se a gente realmente não tomar os cuidados adequados para a nossa coluna? Sim. O que nós temos que entender é o seguinte, a dor lombar é que começa de primeira, após o segundo dia, a se instalar. Por quê? Você fica mais tempo deitado. Você acha que quarentena você tem que ficar dormindo. Né? Quem está iniciando a quarentena agora está dormindo até mais tarde, está fazendo o seu lanche, às vezes, da manhã mais tarde. Então, isso leva
a um comprometimento das suas funções. Então, é importante que você tenha em mente que você não pode mudar a sua rotina. Você tem que sentar com a sua família e se estruturar para a quarentena. Então, tudo isso leva o quê? A manter a rotina no seu lar. Isso, a não mudar seus horários das suas refeições, não mudar o horário do seu sono, porque isso vai refletir lá no futuro. Você tem um ciclo biológico, né, de refeição, de atividades, que você vinha numa certa volume de atividade. Agora você interrompe de uma hora para outra, ou alguns não, né, ainda tem atividades fora, mas ficam mais tempo no lar. Isso leva a situações que vão trazer ao seu corpo complicações a médio ou a longo prazo. Não podemos entender que tudo vai ser impresso em você. Tudo que você está fazendo é uma nova experiência. Nunca nós vivemos isso. Nem eu e nem vocês. Em outros lugares do mundo, há muitos anos atrás, em outras pandemias, isso já aconteceu. Mas foi na época dos nossos avós. Então, agora, no século XXI, nós estamos passando por isso. É uma situação que temos que usar a nossa melhor arma. E qual a nossa melhor arma? O conhecimento. Então, conhecemos muita coisa. Isso tudo tem que ser colocado em prática agora. Não podemos simplesmente deixar o tempo passar. Entrar 9, 10, meia-noite, 11 horas, está dormindo, ficar madrugada, acordado, porque amanhã você pode dormir até mais tarde. Não, não faça isso. Você altera todo o seu corpo. Todos os sistemas do seu corpo estão envolvidos nessa situação. Então, para pensar. Se reúna no final da tarde com a sua família, ou pela manhã, e cada um com o seu planejamento. Isso é que faz com que você possa evoluir pessoalmente e manter seu corpo ativo. Estabeleça tarefas, desde a tarefa da limpeza do lar, das tarefas da alimentação, de quem vai sair, de quem vai voltar. É uma situação realmente drástica na vida de todos nós, mas ela é muito séria. Então, não podemos fazer por fazer. Isso vai refletir em você. Por mais que você ache que essa situação, você está muito bem, está na sua casa, você tem uma piscina, ou você tem um sobrado para andar, você dá uma volta aqui ou ali, mas não é só isso. Você é um conjunto de situações, além de situações sociais, psicossociais, né? Nós temos várias situações que ocorrem no nosso corpo que vão influenciar você. E a coluna vertebral, ela vai ser altamente atingida, porque todas as emoções, todas as situações vão refletir dali. Então você acaba recebendo cargas e essas tensões aumentam no trapézio, aumentam na lombar, aumenta a cefaleia, as dores articulares. Bem, eu não estou falando nem do público que já tem essas dores e faz tratamento de forma contínua, né? Ou às vezes intervalada, em tempos em tempos. Eu estou falando de pessoas comuns que nunca relataram dor e hoje, tanto em Natal, né? Como eu creio também na Escola do Espírito Santo, na Escola de Sorocaba e aqui na Escola do Rio de Janeiro, já nos procuram no teleatendimento, falam, eu nunca senti essa dor. E às vezes é uma dor simplesmente por contratura muscular. Tensão de usar o corpo de forma exagerada numa mesma postura. Treinamento, pessoal, em qualquer fase da nossa vida. Tem dois tipos de treinamento, o benéfico e o maléfico. O benéfico é aquele que tem rotina, tem tempo, ele te dá meta, você evolui. O maléfico é aquele que você faz a qualquer hora, qualquer dia, você interrompe, você não dá sequência. Isso não só destreina a sua coluna e sua força muscular, não. Destreina até o seu coração, até as suas emoções. Então, a vida é uma disciplina, sim. E nós temos que saber que tem pausas para a gente quebrar essa disciplina. Mas aí tem os intervalos de treinamento. Então, encare dessa forma, como um grande treinamento. E profissionais da fisioterapia ou da educação física, cada um dentro da sua fase. Que a nossa fase, no caso, a fisioterapia, ela vai tratar a dor. As pessoas que estão com dor em casa estão fazendo ingestão de medicamentos, né? E a dor não passa. Aí vem outras situações que essa angústia pode causar. Então, o tempo, doutora Angela, já que vocês em Natal ainda estão iniciando, né? Não chegaram na fase de 2 semanas, 3 semanas, eu não me reporto bem há quanto tempo vocês começaram, mas esse início, se vocês estão na primeira semana, entrando na segunda, é importante. Senta, planeja e segue. E assim você evita conflitos, você evita também situações que vão causar a você, aparentemente, inconscientemente, uma situação de relaxamento, mas que você está se deixando levar pela situação de quê? De conforto exagerado. A acomodação, essa zona de conforto, leva o corpo a uma preguiça literal
que ela vai ser um destreinamento. Esse é um destreinamento do seu corpo, que eu chamo de treinamento maléfico. Então, profissionais de educação física que hoje estão fazendo vários vídeos, né, que você pode ver ao longo do Instagram e Facebook, nas redes sociais em si. Eles estão tentando demonstrar, levar você à atividade. Mas para pensar, não é qualquer movimento que você pode fazer. Então, você tem que ter o profissional adequado. Se você já tem um fisioterapeuta, um profissional de educação física que você possa consultar o que você pode fazer ou não. Porque se você quiser levantar o sofá em casa e nunca levantou, você vai ter uma baita dor na coluna lombar, entendeu? Você vai ter uma baita dor no joelho. Não é só coluna. Nós somos um corpo inteiro, único. Nós estamos falando da coluna aqui porque você fatalmente, daqui a 4, 5 dias, o pessoal de Natal vai sentir redução de forças nos membros inferiores, nas pernas. Você vai começar a reclamar, caramba, você levanta da cama, já levanta com uma certa preguiça. Não, é redução da força. Uma pessoa acamada, que nós acompanhamos no hospital, que fica 2 dias, ela já tem essa dificuldade. Quem está apresentando coronavírus, né, e está no hospital, já acamado, ele tem que ter movimentos de exercício, porque o retorno dele vai ser muito pior. Então, imagina a pessoa ficar 15, 20 dias deitado. Olha só, você não está 15, 20 dias deitado, aparentemente. Mas você está. Nós em casa estamos. Ah, mas eu levanto, vou aqui ali. Mas não é igual. Então, aparentemente, é como se você estivesse numa postura esperando ser liberado. Então, você tem que quebrar isso. E se quebra com disciplina, se quebra com um bom treinamento. Exatamente. E vale salientar que a gente tem que... Vou chamar a atenção aqui também para as crianças, né? Eu digo porque eu tenho uma criança de 10 anos em casa. Então, assim, as escolas, muitas escolas estão mandando tarefas, estão fazendo atividades online. Outras escolas não, mas as crianças ficam a maior parte do tempo em aparelhos eletrônicos, né? Então, assim, sentado de todo jeito, né? Então, assim, a gente tem que estar naquela vigilância constante, tá entendendo? Porque, assim, principalmente para as crianças em fase de crescimento, eu tiro na minha própria casa, porque isso é difícil da gente fazer, né? Essa situação de quarentena é uma situação difícil para todo mundo, certo? Então, às vezes, a criança tem que ter meu filho tem aula às 7h30 da manhã até às 11h45. Lógico que ele tem intervalos nesse período. Mas, assim, não é aquela cadeira escolar adequada, é uma adaptação no computador. Então, assim, ele senta de um jeito, daqui a pouco ele já está de outro jeito, certo? Quando chega à noite, está com desconforto no pescoço, deixou de fazer as atividades recreacionais no colégio. Então, isso também leva a alterações no corpo da criança, além do estresse emocional de todo, né? Mas leva a alterações musculoesqueléticas, né? Que numa fase de criança a gente tem que estar mais alerta ainda, porque são nessa fase de crescimento, é aí que cometem os desvios e muitos outros problemas que aparecem, né? Além da dor e desconforto. E muitas vezes a criança não relata dor, mas a desatenção, né? Porque começa a ficar incomodado, ele começa a sair daquela posição, começa a se mexer e perde a atenção, o rendimento escolar não vai ser mais o mesmo. Então, a gente está no momento, gente, que a gente não está no momento normal, né? Então, a gente está no momento anormal, ninguém sabe, né? Então, assim, a gente está aqui para dar as melhores dicas, as melhores maneiras de a gente fazer essa autocorreção, né? Como o doutor Miguel disse, e o corpo da gente precisa de estímulo. Se você passa o dia todo deitado, ele quer passar o dia todo deitado, certo? E, de certa forma, como o doutor Miguel já colocou, a gente não fica nos nossos movimentos normais, certo? Eu digo pela minha outra filha também, entendeu? Que já é uma adulta, mas eles não estão no estágio, aí com o computador deitado no sofá, tá entendendo? Então, assim, senta na tua mesa, né? Isso vai impactar tudo. Que vai impactar exatamente. Às vezes você não consegue dormir direito à noite, certo? Por quê? Porque o seu corpo está cheio de tensões. Às vezes não chega com a dor logo, mas dá dificuldade, alteração do sono. Às vezes dá alteração, somatiza com alteração do humor, né? Porque assim, você não consegue... É a leitura do seu corpo. O seu corpo está sentindo, né, um problema que é macro, né? Um problema externo que vai influenciar no seu ambiente interno. Então, assim, é importante, Gerlaine, que se faça a ergonomia do lar, e ela tem que ser uma análise da família.
Então você vai na sala, já que você vai ficar ali muito tempo de frente para a TV, você tem esse hábito, que tipo de sofá você tem? Ele é muito mole? Ele é muito inclinado? Para onde está a sua TV? Está de frente para você? Está muito acima? Está na sua esquerda, na sua Deixa eu só direita? fazer uma ressalva aqui, doutor Miguel. Sim. Só para esclarecer o nosso público. A ergonomia é a disposição dos móveis, certo? Dos objetos Sim. da sua casa, certo? Então, assim, como é que tá? Eu tenho pessoas, né, até da minha família, que tem um problema com o sofá. Aí eu digo assim, o seu sofá já é artrogênico, já causa dores, né? Aí ela pensa, não, então assim, como é que a tem que gente pode rever isso. adaptar? Porque ele passa mais tempo no sofá, né? A gente passa mais tempo Isso. agora com nossos móveis. Você pode fazer contato com profissionais, até o pessoal de Natal, ou aqui no Rio de Janeiro, ou Espírito Santo, ou Sorocaba, dentro das escolas, ou os profissionais de fisioterapia. Eles têm essa visão do melhor móvel, ajustar a altura para você, já que você vai usar aquilo muito mais do que antes. Então, olhar a sala, olhar a sua cama, vira o colchão, se você puder, já faz essa mudança do colchão. Muda o lado do casal. Você tem que fazer variações. Um treinamento a cada 3 dias requer uma readaptação, entendeu? Para você poder evoluir. E a rotina, ela tem que ser quebrada de forma positiva. Então, você mudar as posições que você tem na sua casa, ou realocar uma mesa de um lado para o outro, para que fique mais fácil, porque tem que ter o espaço, como a Gelane falou, para os filhos, o espaço, às vezes, para sua mãe, para sua avó, para sua esposa, o seu espaço. Então, dependendo do tamanho da casa, você tem que repensar isso para que cada um possa conviver e essa convivência seja benéfica ao ponto de não quebrar o nível de equilíbrio da família. E o exercício, cada um na sua hora, ou em grupo, é muito bom. Agora, se todos perceberem que estamos unidos nessa construção, nessa reorganização do lar, isso só vai trazer o quê? Cada vez mais força para a sua própria família. Tá? Então, repensar a posição do sofá, que é onde o local da família fica muito tempo, ou colocar travesseiros para melhorar o apoio. Aquela dor que você está sentindo, ele pode ser causada pela essa situação da sua postura no sofá. E na própria cama, na posição que você vai trocar. O casal, há quantos anos se dorme na mesma cama e usando o mesmo travesseiro? Já parou para pensar nisso? Mais de 10 anos, 20 anos. Então, troca. Muda o travesseiro. Ou vê se a altura do travesseiro está em relação à largura do seu ombro, né? E sua cabeça até a altura do seu ombro. Essa distância está sendo mantida para que você possa não ter um travesseiro muito baixo. Tem pessoas que usam travesseiro desde os 14, 15 anos. Meu Deus do céu, o travesseiro já nem existe mais. Ou não usam travesseiro para dormir. Mas qual a posição que eles usam? Se estão dormindo de barriga para baixo, de barriga para cima, se estão roncando muito, é hora de repensar. Tempo você tem. Agora, essa ajuda mútua, ela vem agora. E esse momento nós não podemos perder. Ok? Uma palavra a você, Gelane. Palavra do doutor Bruno agora. Olá, doutor. Pessoal, estou muito feliz com todos vocês. São muitas pessoas para a gente dar um ok, assim, agradecer a presença de todos, mas sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Espero que vocês estejam realmente gostando. Tá? A gente está esperando perguntas, a gente está esperando as dúvidas de vocês. Doutor Miguel está aqui pronto para responder todos. Tá? Enquanto vocês não me mandam, eu vou trazendo aqui uma relação que a gente já fez previamente. Doutor, quais são as faixas etárias que são mais atingidas nessa parada? E dentro do que o senhor falou, né, em relação assim, a gente ter os profissionais de educação física, os profissionais fisioterapeutas, de onde a gente pode ter mais confiança, de onde a gente pode colher mais informação desse pessoal que está produzindo conteúdo online? Bem, eu considero que todas as faixas etárias vão ser comprometidas, do bebê ao idoso. Não temos como separar. Lógico, vamos ter uma faixa etária que vai ser mais acometida, que é acima dos 50 anos, devido ao avanço da sua fase de idade. Mas a hipomobilidade, que é a redução dos seus movimentos, das suas atividades, ela faz com que você reduza todo o seu sistema. E a fisiologia do seu sistema tem que se adaptar a essa nova vida que você está vivendo agora. Então, todos têm que ter o seu treinamento diário, seu treinamento e seu estímulo de melhorar sua postura, cobrar aos seus filhos, né,
os seus parentes na mesa, qual a postura que está se colocando para poder fazer as refeições, como é que está a posição na cabeça, o uso excessivo de celular que está tendo agora, como nós vamos impedir a cabeça muito fletida, as dores cervicais só vão aumentar no trapézio. E essas dores não ficam só aqui, não fica só a cefaleia. Vão prejudicar a tua visão e a tua mastigação. Então mas a mastigação, eu só estou olhando o seu celular, mas você está aumentando a tensão de que lado? Do lado direito ou do lado esquerdo quando você está aumentando a tensão? Tudo que você faz repetitivo e unilateral traz sequelas. E isso vai afetar o seu sistema nervoso central, que vai afetar seu comportamento, que afeta a tua articulação. Então, esses movimentos são feitos uma leitura pelo teu sistema proprioceptivo, que você percebe tudo ao seu redor. Agora, imagina você, nesse momento, em quarentena, aumentando a sua atenção, e você ansioso para que acabe logo, mas o tempo vai passar do mesmo jeito. O relógio não vai acelerar. Entendeu? Pensem nisso. Aproveitem esse tempo. Vocês estão jogando fora esse tempo. E aproveitá-lo da seguinte forma. Vamos saber escolher o melhor profissional. O profissional que vai fazer uma live, ele tem que estar formado. Tem que ser formado, tem que ter o seu registro dele. Os conselhos de fisioterapia, educação física, pedem para que o profissional coloque seu registro. Você tem que saber se esse profissional ele está habilitado para dar aquela orientação. Porque se você pode fazer uma consulta com ele, perguntar o tempo dele de formação para ele estar demonstrando aqueles movimentos. Não é qualquer movimento que você pode fazer. Cada corpo tem uma necessidade de movimento. A sua idade também requer um determinado de evolução da sua motricidade. Imagina uma criança que os pais estão em casa e o profissional está orientando, ou ele está vendo um vídeo da internet, mas será que aquele filho dele está naquela fase de aprendizagem motora? O que ele precisa mais de 4 a 5 a 7 anos? O que ele tem? Então, isso quem faz é um profissional ligado à educação física, formado, habilitado para que ele possa fazer isso. Então, tomem cuidado com esses vídeos que estão se reproduzindo aos milhares e, infelizmente, não é só da nossa área, mas todas as áreas vocês têm que, antes de realizar, interpretar essas palavras e, ao mesmo tempo, analisar quem são essas pessoas. E, a partir daí, se você conhece um profissional que indica essa pessoa, é melhor. A indicação hoje é muito importante, né? O meu trabalho é muito fadado em relação à confiança. Há 30 anos eu venho fazendo isso. E isso vai somando ao longo de todos. Então, eu peço que esses vídeos, como o Bruno perguntou, quais são os melhores, não tem como dizer qual o melhor. Impossível. Você tem que fazer contato com aquele profissional que está postando o vídeo, caso você não tenha ninguém para te orientar, para que ele possa fazer contato com você. Agora, não coloque um vídeo e saia fazendo, porque não tem ninguém para te orientar. Compreenderam? Se você está assistindo um vídeo e você acha que você está reproduzindo aquilo que a pessoa está realizando lá de uma forma perfeita, que às vezes é uma pessoa que pode ser um bailarino, pode ser uma pessoa que faz exercício há muito tempo, mas não é um profissional de educação física. Entenderam? Então ele está realizando de forma perfeita e você pensa que está realizando daquela forma, mas não está. Sua cabeça está projetada muito para frente, seu abdômen está relaxado, ou você pensa que fazer um exercício você tem que largar o restante. Você vai fazer um exercício para o braço. Como é que está a tua perna, como é que está teu abdômen, glúteo, tua coluna? Não é só o braço, é o corpo. A fisioterapia, ela tem essa visão de que o que você vai repetir vai te causar. Então, repetições inadequadas continuamente vão dar um desgaste naquela articulação, vão aumentar a pressão intraarticular. Então, você tem que ter cuidado que, se você já tem dor, não é qualquer exercício. Aí sim, cabe, da mesma situação que eu falei da outra profissão, cabe ao profissional saber se está regulamentado, para que ele possa dar assistência a você. Não só colocar vídeo e quem quiser assistir, ótimo, é gratuito, ou alguns fazem até o quê? Você tem que fazer a compra. Não basta isso, pessoal. Isso é muito fácil. E tudo que é muito fácil, vocês sabem o que acontece. Outras repercussões vêm à sua frente. Então, procure falar com esse profissional que está postando esse vídeo. Ele tem que dar atenção a você por teleatendimento. Aí sim você está fazendo de forma adequada. Então, essa sugestão que eu oriento, desculpe, né, a vocês, que vocês façam essa revisão de quem está colocando esses vídeos. Antes de vocês saírem, vão fazer um trabalho de braço. Às vezes você vai fazer um simples trabalho de extensão, como a gente chama de pulinho de chinelo, e você daqui a pouco está sentindo dor no pé, uma fasciite plantar, e as coisas começam. Então, pare para pensar em cada situação.
eu prefiro que você faça pouco movimento, mas de forma contínua. Procure erguer sua postura, manter seu corpo firme, ao invés de fazer vários exercícios sem saber para onde você vai fazer. O corpo é igual um carro. O profissional que vai fazer um planejamento para você na fisioterapia de recuperação de alguma parte do seu corpo ou alguma inflamação que você tenha, ele tem um plano de tratamento. Da mesma forma que o profissional de educação física, ele tem um plano de tratamento. Então, você não pode simplesmente pegar teu carro e virar para a esquerda. Você vai para onde? Tá? Então, vamos direcionar melhor a nossa vida, vamos direcionar melhor aquilo que nós temos que fazer dentro da nossa casa, que isso vai depois ser somatório para fazer quando essa pandemia acabar. Ok? Ok, com certeza. Valiosa informação. Vamos passar aqui, meu doutor Bruno, temos perguntas. Vamos lá, doutor. Tem umas perguntas aqui que o pessoal está mandando para a gente. A Jeane, lá de Boston, tá certo? Uma coisa assim, internacional, lá dos Estados Unidos, está vendo aqui a gente. Também tem uma moça de Boston aqui, que eu perdi aqui o nome dela, mas queria deixar um abraço. É Yalei. Bom, Alei, desculpe, Alei. Dona Regina Maciel aqui passou para a gente. Ela tem 62 anos e alguns problemas de coluna. E aí ela pergunta quais são os exercícios que pode fazer para melhorar. Na mesma pegada, ela também fala que faz muitas atividades domésticas e sente dores nas costas, o que fazer. E para aproveitar aqui a mesma toada, né? Também tem algumas pessoas aqui, Dona Socorro fala que tem muita dor nas costas e quando lava a louça fica com dor, piora, né? Pede mais algumas orientações. Também tem uma colega nossa aqui, Marília, que ela está em crise de coluna, né? E ela pergunta aqui se tem alguma atividade física que ela pode fazer mesmo em crise, e pergunta qual. De antemão já agradece, né? E Bia, ela também fala aqui que pior que as pessoas que além de não estarem se exercitando, ainda estão comendo demasiadamente e aumentando o peso, o que ainda piora as dores na coluna. Então, professor, dá uma pincelada aí nessa turma para a gente continuar. Ok. Bem, vamos lá. Eu vou fazer um resumo dessas perguntas. A dor lombar ou a dor cervical. Primeiro, eu pergunto a vocês, né, que estão nos assistindo, como vocês estão levantando da cama pela manhã? Vocês se preocupam como vão se levantar? Tem alguma posição para sair da cama de forma adequada? Às vezes você pensa que dormiu, pronto, teu corpo está relaxado e amanhã você vai acordar melhor. Não, você pode acordar pior. Então essas dores podem estar sendo instaladas durante o seu sono. Ou o sono da manhã, ou o sono da tarde, que muitas pessoas estão fazendo. E às vezes faz o sono da tarde aonde? Não na cama, mas no sofá. Então preste atenção. A dor tem uma origem. De onde veio essa dor? Como ela aconteceu? Ou você já tinha essa dor e vinha tratando, e infelizmente com a quarentena você teve que dar uma pausa, aí é uma situação, tem que procurar o profissional que está te atendendo para fazer uma orientação, porque você tem um quadro clínico que tem que ser avaliado. Agora, se ela veio surgindo ao longo desse tempo de quarentena, é importante que você avalie a sua cama e seu sofá. E preste atenção na forma de você levantar dessa cama. Então, eu oriento que você sempre evite levantar de forma frontal. Sempre vire de lado, né? Coloque as pernas para fora da cama, levante, sente, faça respirações profundas e aí sim passe a levantar. Outra situação é, se você já foi dormir com uma dor lombar, ao levantar, eu oriento que você fique de barriga para cima, né? Que a gente chama de decúbito dorsal. Você coloque um travesseiro mais fino, retire o travesseiro e você começa a sentir cada parte do seu corpo antes de levantar. Sinta seus pés, os joelhos, quadril, o abdômen, os ombros. Faça uma dilatação, uma inspiração para que a caixa torácica ela possa fazer uma expansão e você relaxe. Faça isso. Movimente a cabeça devagar. Faça bastante extensão dos dedos, dos pés. Isso progressivamente vai do pé à cabeça, da cabeça ao pé. Faça isso mais 8, 10 vezes antes de levantar. De forma pausada. Isso vai relaxando o seu corpo e vai fazendo com que a máquina volte a ter uma atividade um pouquinho melhor do que ficou muito tempo deitado. Isso vai melhorando as suas articulações e todos os seus sistemas. Aí sim você levante lateralmente e perceba se você vai ter tontura ao levantar. Se você está andando descalço em casa, não faça isso. Use sempre um chinelo com 2 centímetros, pelo menos, para que possa melhorar teu equilíbrio. Use sempre o calçado no lar, tá? Evite escorregões. Os idosos,
acho que nós já falamos muito isso, mas tirar os tapetes da casa é muito bom para que evite a pessoa vir escorregar. Então, essas atividades você tem que observar. Ao deitar, se o teu travesseiro está mantendo essa altura, né, da cervical ao ombro, se você tem o quadril muito largo, ou você tem alterações no joelho, você coloca um travesseiro entre os joelhos para você manter o equilíbrio à noite. Então, vamos tentar neutralizar as dores que possam estar sendo provocadas por você estar dormindo de forma inadequada. Então, se você observou isso, ótimo. Você levanta e vamos para orientações onde você pode fazer em pé. Aí é importante você alongar a panturrilha, né? Que o pessoal chama de batata da perna. Você manter o abdômen contraído durante o seu caminhar, essa atividade como lavar louça ou passar, tem que manter ele contraído. Se você tiver uma cinta, você pode usar uma cinta ao redor do abdômen, pelo menos durante 1 hora e meia, para ajudar a melhorar o teu equilíbrio da cintura. Isso vai levando você a manter o teu alto equilíbrio em relação às atividades diárias, que você começa a ficar relaxado demais, entendeu? Às vezes a dor surge na coluna por você achar que está em casa, não tem hora para fazer as coisas e começa a fazer ou de forma exagerada ou sem a disciplina que eu falei antes. Então, é importante que você faça alongamentos que podem ser feitos na cama ou podem ser feitos em pé. Esse alongamento, eu vou até sugerir que depois a doutora Gerlane estabeleça alguns movimentos que possam ser feitos sentados, que possam ser feitos em pé, para que a pessoa possa usar isso de forma apropriada para as dores lombares e para a dor cervical. Então, é importante que você entenda que, para cada fase que você está na casa, ali tem um vício ou tem uma situação ergonômica inadequada que pode estar levando àquela dor. Ok? Então, para as perguntas que me fizeram, a dor lombar, ela tem uma causa. Se ela você já tem uma patologia instalada, uma doença instalada de tratando, é uma situação. Tem que ter o profissional te acompanhando, teleatendimento. Agora, se ela surgiu, pode ser uma contratura lombar ou você está usando o teu corpo de forma inadequada, dormindo de forma inadequada, ficar muito tempo deitado, mais de 8 horas, isso causa dores musculares, você tem que evitar. Aí você tem que estabelecer as marchas, ver os horários que você vai sair de casa e fazer caminhada, porque é excelente, evita também o excesso de peso. Outra situação, em quarentena se come pouco, tá? O menos é mais na quarentena. Quem está começando a quarentena, entenda isso. Quem já está avançado, já deve estar percebendo isso. O pouco, ele é muito. Então, você tem que prestar atenção que, por que eu vou comer mais? Por que eu posso comer o que eu quiser na quarentena? Isso só vai prejudicar e aumentar o maior peso que eu tenho que carregar. Por que eu posso dormir acordado por quê? Energia, né? Exatamente. Ainda tem uma demanda menor de energia. Exato. E você acaba não trabalhando a tua energia. Então, a dor lombar, ela surge muito, Bruno, pela hipomobilidade. Você não tem muita atividade para fazer, quase não caminha, não faz flexões, e ela começa a surgir. Ela se instalou, pronto. Aquela famosa orientação de você fazer uma compressa de água quente em casa ajuda antes de dormir, né? Relaxa a musculatura, se você não tiver outros recursos. Mas se você tem recursos de profissionais que possam atender ou te orientar, ótimo. Agora, alongamentos para lombar, nós temos que eleger quais deles são os melhores, para você não aumentar a compressão. Então, eu sugiro a Gerlane, que ela faça uma orientação de movimentos para lombar. Antes de levantar da cama, o que eu posso fazer para fazer esse alongamento em equilíbrio e não forçar muito a coluna? Porque o excesso também causa dor, como a falta dele. Então, preste atenção nessa situação que eu falei, de ao acordar e quando você ficar em pé, você procurar principalmente alongar a parte posterior do corpo. Como eu falei, um dos músculos tem que ser muito bem alongado, que facilita muito a nossa marcha, que é a panturrilha, como o pessoal conhece como batata da perna. Tá? Doutor, Às vezes você perde o tempo que você fica curvado e tudo isso leva você o quê? A dores contínuas que vão se instalando ao longo do dia, ok? Fica um ciclo vicioso, né? Vai um aumentando o outro. Doutor, a gente queria dar um abraço aqui, mandar um abraço internacional. Nós temos o pessoal dos Estados Unidos, que a gente já falou de Boston, mas também nós temos o pessoal na Itália assistindo a gente. Muito legal, pessoal. Obrigado pela audiência. Tá? Sejam todos muito bem-vindos. Sim.
eu vou alertar vocês que essa live está sendo gravada, depois nós vamos traduzir ela para o inglês e ela vai ficar no nosso IGTV, tá certo? O IGTV da escola vai ficar com essa live lá gravada, para que esse nosso público internacional possa também participar. Tá? Os exercícios que o doutor está recomendando, nós também vamos gravá-los e vamos colocá-los no IGTV, para que também vocês possam assistir de forma permanente, eles vão ficar guardadinhos e vocês vão lá assistir sempre que vocês precisarem. Doutor, nós temos aqui uma demanda de home office, né? Muita gente falando que está em casa direto, o dia todo no computador. Então, fala um pouquinho sobre essa demanda do home office, o que é que a gente pode fazer. Só um minutinho, doutor Miguel. Inclusive, isso é uma pergunta que vem lá dos Estados Unidos também, que a pessoa passa o dia inteiro. Lá nos Estados Unidos, né, todo mundo é ligado o tempo todo. Então, assim, a família inteira, o tempo inteiro, conectado, né, ligado no computador. Então, ou estão em home office, ou estão nos informativos, ou estão no lazer. Então, nós temos três opções, né? E aí, converso com essa pergunta que o Bruno falou, muita gente perguntando, essa questão do home office. Inclusive, até a nossa secretária que estava aqui, ela também teve, né, que ela está fazendo trabalho em home office. Aí ela, doutora Jarlone, aí eu digo, faça tais exercícios. Ela disse, melhorei consideravelmente. Então, assim, faz uma orientação geral aqui para o nosso público local aqui de Natal, né? Mas quem estiver nos assistindo, e como disse ali o pessoal de Portugal, dos Estados Unidos, do México, de Cuba, da onde mais? Da França. Né? Então, assim, as pessoas, porque assim, a coluna é uma só, gente. Não tem país não, tá? Tem. Só Tem o home office, E essa coisa assim, do menos é mais, isso é em tudo na vida, tá? Porque se você colocar muito ketchup, muito a maionese no seu sanduíche, vai ter repercussões negativas. Se você colocar muito sabão ovo na máquina de lavar, vai ter um excesso de espuma na sua área de serviço. Então, assim, o menos é o mais. Né? Então, gostei, viu, doutor Miguel, do menos é o mais, a gente lembrou disso. Então, vamos lá. Quando o home office já é uma atividade, já tem até um reconhecimento por lei aqui no Brasil. Muitas pessoas já fazem home office há um bom tempo. E agora, com a quarentena, isso, infelizmente, ele acabou causando ele acabou causando o quê? Um aumento maior de pessoas que nunca fizeram home office. Exato. Aí o que acontece? Como eu vou fazer o home office? Eu vou pegar meu horário de trabalho, vou começar no computador, tenho minha hora de intervalo e depois retorno. Mas o seu ambiente de residência não é seu ambiente de trabalho. Isso tem que ficar bem claro. Porque às vezes as pessoas pensam, em casa eu vou ficar melhor. Não é assim. Infelizmente, vai ficar pior em casa. E uma das coisas que você não percebe é que se você trabalha muito tempo de frente para a tela, você tem que se preocupar com seus olhos. Nós vamos falar da coluna, mas preste atenção nos seus olhos. A distância que você fica da tela, a altura que você vai colocar o monitor, isso vai refletir demais. Se já estava refletindo no trabalho, em casa, então, vai refletir mais ainda. Então, é importante que você, se você usa óculos, você não usa óculos, dê intervalos a cada 1 hora e você olhe para outro local de forma profunda. Trabalhe a sua visão, olhando para objetos que estejam distantes de você. Faça exercícios oculares, olhando para cima, para baixo, para os lados, para evitar a convergência. Isso Então, trabalhe essa motilidade ocular. Essa motilidade é importante. Outra situação. Preste atenção nas tensões da ATM, nas tensões que você está fazendo de mastigação maior de forma mais de um lado do que do outro. Às vezes você nem percebe isso, mas isso é real. Você pode estar fazendo isso até numa alimentação, você mastiga mais na direita do que na esquerda, e quando você está digitando, para ter a tua concentração, você às vezes faz uma lateralização que você não percebe, que você já está acostumado, e você começa a fazer uma tensão daquele lado, fazendo uma pressão lateral na tua mastigação. É importante que você entenda que esse tipo de orientação que eu estou te dando, você não vai perceber. Isso nós observamos na nossa clínica diária. Quando os pacientes vêm nos procurar,
Alguns deles são de home office ou não, mas a maioria sim. E nós apresentamos aqui graus de tensões que vão refletir para a cervical. Então, prestou atenção? Primeiramente, você usa óculos ou não, faça os testes, os exercícios de profundidade de visão. Olhar ao horizonte. Ou se estiver próximo à janela, que instalou o seu computador devido à melhor claridade, olhe para fora e volte a fazer seu trabalho. Preste atenção na sua mastigação, ok? E, lógico, mantenha uma boa hidratação. Então, passou disso, observe a inclinação da sua cabeça. Observe se você está inclinando o óculos para ficar vendo de uma forma inadequada. Isso leva você a movimentos inadequados, porque você fica aumentando a tensão na cervical e dessa forma causando o quê? Vai causar tensão cervical e isso leva a dores que vão se instalando ao longo do dia ou vão se cronificando. Então, as dores na região do trapézio cervical vão ocorrer devido à sua postura ali fixada. Observe o apoio do seu punho. É importante você observar isso. Porque se você não tem a mesa adequada para fazer a digitação, ou você não se preocupou com a altura do teu computador, da tua tela, do notebook, como for, e não melhorou o seu apoio de mão, outras coisas vão surgir. As tendinites, elas vão começar a se instalar devido ao processo inadequado que você está fazendo um apoio naquele local, né? E daí vem que tipo de cadeira você está usando. Se ela não permite que você faça uma certa mobilidade, isso leva você o quê? A rigidez na lombar. Então, já observou se você está levantando e levanta todo duro? Você já observou isso? Se isso acontecer, já está se instalando a hipomobilidade. E a contratura muscular leva a um vício que você acha, depois que eu ando, passa. Mas depois que eu ando, passa quantas vezes? Até que você levanta e ela não passa. Então, o home office tem que ter 3 vezes mais cuidado na sua própria postura. E essas dicas que eu dei, de a cada 1 hora ir levantar, fazer alongamentos, colocando o corpo lateralmente na parede, se esticando levemente, encostando o corpo na parede, fazendo pequenas marchas, se obrigando a ir e voltar, não deixe se instalar a hipomobilidade, que vai dar uma baixa no teu sistema e dessa forma vai se instalar diversas patologias ao longo da sua vida. Então, não é muito bom se você não está fazendo essa autovigília, ok, Bruno? Ok, doutor, ainda sobre o home office, teve o pessoal que falasse um pouco sobre a dor no ombro por conta do uso do mouse. Aí a gente também tem uma pergunta aqui que muda um pouquinho o foco de Mike. Né? Mike, ele fala o seguinte: para quem é atleta profissional de esporte de alta performance, é normal sentir dores no retardo da recuperação das mesmas? O que posso fazer para proteger meu corpo quanto a isso? E mais uma vez aqui, pessoal, o oi para o pessoal da Itália, que está bem presente, a gente fica muito feliz com vocês. Mas vamos lá, doutor, falando um pouquinho do ombro, da hipomobilidade. Bem, essa situação do ombro, você tem que, eu falei do teclado, né, do apoio, e o mouse, você tem que observar em que local ele está posicionado. E se teu ombro fica mais elevado em relação à articulação, você está forçando ela, porque você mantém o teu cotovelo mais alto. Tudo tem que estar apoiado. Cotovelo, antebraço e punho. E não deixar que ele se eleve demais, porque você está olhando na tela e está fazendo os movimentos com o mouse, você faz de forma automática. Só que o automático é na sua mente. O seu corpo tem milhares de situações que tem que acontecer e de controles para aquele movimento que você acha simples acontecer. Então, se teu braço não está bem apoiado, as dores no ombro vão se instalar. E muitas das vezes essa dor no ombro, ela é da cervical. Ali é só uma irradiação. Então, para você saber se essa dor é real no ombro, procure apertar a região da cervical se ela está dolorida. Procure fazer movimentos laterais com a tua cervical. Faça pequenas rotações, né, com o seu ombro para frente, para trás. Observe essas situações. Porque se fica uma tensão unilateral, o próprio trapézio pode comprometer tudo. Se você apresenta uma inclinação e você fica dessa forma, como eu estou aqui, inadequadamente fazendo o teu trabalho, assistindo, isso de forma de uso inadequado, no qual a tela não está te dando feedback. Você faz a inclinação só se alguém, um pai, alguém na tua família, um irmão ou a esposa olhar, pô, você está com a cabeça inclinada. Aí você, ator,
Então, essa concentração, esse start, tem que um profissional passar para você. Quando nós vamos fazer uma avaliação profissional, Bruno, nós olhamos o quê? As assimetrias musculares, lembra? Nós temos um cinetógrafo, colocamos o paciente lá e vamos observar exatamente essas inclinações que já estão instaladas. Se estão instaladas, quantos anos você tem? 20? 30? 60? Então, há quanto tempo você está assim? Há muitos anos. Então, não vai ser facilmente, isso vai ser retirado. Tem que ter todo um processo de reprogramação. Agora, se a dor no ombro se instalou devido ao uso do mouse, primeira coisa que você tem que observar é se está tudo apoiado e não ficar dessa forma. Ó. Eu vou tentar imitar aqui, não sei se você já vê. O ombro mais elevado que o outro. O trapézio está altamente contraído. Você está sentindo dor na musculatura do trapézio. Às vezes o ombro está ótimo, mas tudo vai irradiar. Aí você relaxa, aí você vai fazer alguns alongamentos para o trapézio. Tem alongamentos fáceis que você pode fazer em casa. Você pode buscar, desde que com profissionais que estejam habilitados para te informar isso. Aí você, a cada 1 hora, eu repito, como eu falei nas outras orientações, pare, faça alongamento para o trapézio, faça a reposição da cabeça. Lembra do celular? Que a cabeça fica inclinada? Eu acho que eu tenho até a foto do livro aqui, que eu não sei se dá para mostrar para vocês. Vê se vocês conseguem ver, Bruno. Mais alto um pouco, isso. Aí? Deu certo. Tá vendo? Você tem que puxar a cabeça, você tem que reposicionar a cabeça para manter o equilíbrio. Tá bom? Então, preste atenção, porque tudo isso pode estar te levando a posturas inadequadas. Tá? Isso é uma das coisas que eu fiz no meu livro, do livro do RDM, onde eu ensino as pessoas que elas têm que buscar o autoequilíbrio. Então, tem posturas que você pode fazer em casa. Olha só, uma outra postura fácil que você pode fazer quando você estiver dormindo. Você bota os travesseiros no joelho, na altura do quadril, próxima cervical, e você vai apertando um travesseiro de cada vez. E isso leva ao equilíbrio de todo o corpo. Okay. Então, o ombro tem essa característica, tá? Se você está fazendo de forma repetida há 10 ou 15 dias, ele vai doer e você vai pensar que isso está ligado à articulação do ombro. Então, a gente tem que investigar a cervical, tem que investigar o trapézio e a ergonomia que você está fazendo. Contra o profissional de boxe, né, esportista, que falou que retardo da recuperação, bem, todo o treinamento dele caiu. Então, ele não pode pensar na lesão que ele teve. Ele tem que pensar no corpo como um todo, porque um atleta de alto nível, dentro da fase que ele está, ele precisa de muito treinamento para toda a musculatura, porque uma vai auxiliar a outra para o conjunto da obra, que é o resultado da competição que ele vai participar. Então, se ele está sentindo que está retardando a recuperação, mesmo ele estando em repouso, é sinal que ele tem que rever os seus movimentos, tá? E não trabalhar só aquela região que está lesionada, mas todo o corpo. E observar se o profissional que está orientando está observando se tem um local, não sei onde é a lesão dele, se está uma maior ênfase de movimentos para um lado ou para o outro, quer dizer, anteroposterior e assim por diante, entendeu, Bruno? Então, o atleta, ele é um carro de Fórmula 1, né? Ele está sempre andando a 300 por hora. Imagina ele parar. Nós andamos a 80, né? 80, 60, 40, e a gente para e olha lá. E ele anda a 300. Então, ele vai sentir muito mais. Então, agora é importante um profissional ligado à fisioterapia desportiva te dar essa visão para que você não pense só na lesão. Doutor, assim, a gente fica muito feliz com tudo, assim, são muitas perguntas, a gente ficaria muito tempo aqui conversando, o pessoal está pedindo para que a gente dê continuidade na live, mas a gente vai marcar outra data com o senhor, para a gente poder aproveitar melhor, tá? Hoje, a gente, quando completar 1 hora, a gente encerra, infelizmente o Instagram ele é taxativo, ele nem pergunta nada, quando dá 1 hora ele cai a conexão, e a gente vai passar agora para a doutora Gerlane para fazer as últimas considerações, depois a gente passa a bola para o senhor e vai se despedindo, tá bom? Muito obrigado por mais essa, doutor. Tá bom. Ei, doutor Miguel, muito enriquecedor as suas informações, como sempre. Né? Vamos marcar outro horário, certo? Muitas perguntas. Né? A gente vai gravar essa live, vai fazer a tradução, vai mandar para as pessoas que estão no exterior, para as outras escolas, vai ficar no nosso IGTV, certo? Para finalizar, assim, no geral, o que é que a gente tem que fazer para manter a nossa coluna saudável, para não piorar a coluna que a gente já tem? Então, assim, manter-se ativo, manter-se em movimento, né? Manter-se organizado. Né? Eu sei que é difícil
no âmbito do panorama nacional, mundial, né? A gente manter nossa coluna, nosso corpo, né? E com tantas dicas, tem tantas informações, tanta gente, né? Mas a gente tem que tentar, né, se organizar, tem que tentar dormir de maneira adequada, sentar de maneira adequada, ficar em pé da maneira adequada, né? Nas atividades do dia a dia, no nosso home office, nas atividades